Olá, estamos chegando com mais um episódio desse podcast. Meu nome é Darciane Moreira e esse é o podcast Foco Além da Foto. Por aqui iniciamos outubro falando sobre seguir sonhos e se comprometer com eles. E o quanto isso acaba nos levando a mais experiências e até outros sonhos que a gente nem ousava sonhar, né? E tudo isso através do ensino e da educação. E hoje, para seguir mais ou menos nessa linha, vamos falar sobre as experiências de aprender com quem veio antes de nós e de ensinar quem veio depois. Ou vice-versa. A verdade é que toda troca pode ensinar e nos ensinar também. E para falar sobre isso, comigo, meu convidado de hoje é experiente, profissional na fotografia. Ele literalmente nasceu nesse meio, filho de fotógrafo. Ele iniciou na fotografia em 1989, já trabalhou como repórter fotográfico do jornal NH do Grupo Sinos. Além de ter estúdio próprio, o qual leva o seu nome, na cidade de Taquara e atender o público em geral, ele ainda faz diversos tipos de ensaio, desde família corporativa. Mas o principal trabalho é fotografia de casamento. Ele já fotografou mais de 1000 casamentos na sua carreira. Esse é o Ricardo Santos. Seja bem-vindo, Ricardo. Tudo bem contigo? Como tu está te sentindo? Oi pessoal, tudo certo? Tudo bem, Darcy? Tudo certo. Tô me sentindo ótimo. Muito obrigado. Quero agradecer aí o convite de poder participar aí, falar sobre fotografia. Eu sempre falar sobre fotografia é falar sobre a minha vida, né? Então, é sempre muito prazeroso e é um grande prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir aí com algumas histórias e dicas, né? Obrigado de coração pelo convite aí. Merece, eu que agradeço. É um prazer te ter aqui junto no podcast. Bom, Ricardo, eu vou contar brevemente como a gente se conheceu, tá? Eu tinha recém saído de um trabalho CLT para iniciar o ano de 2017 trabalhando exclusivamente para mim como fotógrafa. E logo no primeiro mês eu recebi o convite de um tio meu e da então noiva dele, na época, hoje esposa, né? Para acompanhar eles numa viagem que eles iam fazer para fazer um ensaio pré-casamento deles. Eu topei na hora e aí ela pediu para eu fazer uns vídeos deles durante esse ensaio, algo do tipo bastidores, assim, que seria usado durante a cerimônia do casamento para ficar rolando durante a festa, né? A cerimônia não, durante a festa. Enquanto eles eram fotografados nesse dia, né? E eu falei que por mim tava tudo bem, eu só pedi que ela falasse então com o fotógrafo que ia fazer as fotos deles, se ele não se importava. E ela fez isso e disse que tudo bem. Então chegou o dia da viagem, eu encontrei com eles no meio do caminho. E quem era o fotógrafo? O Ricardo. E uma das primeiras coisas que eu lembro que tu me disse, eu acho que a gente ainda tava na estrada indo pra lá. A gente trocou ali um pouco, se conheceu e daí tu me disse assim, quando a gente chegar lá, se tu quiser clicar junto, fica à vontade. Que tu não te importava. Eu acabei não clicando, fiquei focada em fazer os vídeos mesmo, mas foi um baita dia, né? Não só de trabalho ali, mas a gente se divertiu também. O lugar é excepcional, né? E incrível. Foi um baita dia. E depois daquilo ainda teve a festa do casamento deles. Depois a minha prima abriu uma escola de cursos técnicos em Canela, sendo um deles fotografia dela. Me chamou para fazer parte da primeira turma e foi tu quem nos deu aula. E de lá pra cá, a gente já participou de algumas palestras junto, já teve congresso junto. Eu já tive a oportunidade de clicar um casamento contigo. E a gente já trocou figurinha inúmeras vezes. E hoje a gente tá aqui. Eu acho que eu não deixei nada de fora, né? Não, acho que não. Eu acho que foi bem lembrado, assim. Foi um ensaio muito bacana, divertido. Falou lugar incrível e tava uma energia bacana, assim, e resultou em fotos lindas, né? Foi. Muitas risadas e muitos tropeços e quedas, né? Mas queimão do sol que nem tinha, né? Sim, Fizemos até o noivo entrar na água totalmente, que ele não queria molhar nem os pés, né? Não. Saiu de lá ensopado. Foi mesmo. Ricardo, mas vamos do início. Como foi conviver, que nem tu, teu pai era fotógrafo, né? Então tu já é, digamos aí, segunda geração de fotógrafo da tua família? Isso, aham. Como foi conviver com o fotógrafo ainda na era analógica? Eu tinha 16 anos, né? Eu era um moleque, Sim. então
a gente não tinha nem ideia de que estaríamos hoje com essa tecnologia tão avançada, então aquilo era Meu pai sempre foi um fotógrafo bem atualizado, assim, com equipamentos, lentes claras e tudo mais. Para mim foi uma experiência incrível, assim, né? Porque e hoje eu sinto muito falta dessa coisa, assim, dessa expectativa que nós tínhamos, né? A questão do analógico, hoje tudo muito muito rápido, né? Instantâneo. Mas era muito legal, porque na época se tinha muitos fotógrafos, né? O pessoal acha, muita gente comenta hoje, tem muitos fotógrafos, mas eu me lembro que naquela época, na década de 90, 91, 92, só na cidade de Parobé tinha uns 8 estúdios fotográficos. Sim. Então quase não tinha muitos fotógrafos que não tinham estúdio, né? Sim. Porque o processo de revelação fotográfica com as fotos coloridas normalmente era revelado em Porto Alegre. Então vinha um roteiro, 1 ou 2 vezes por semana, pegava uns filmes, levava para Porto Alegre e mais uma semana para entregar. Então cada fotógrafo tinha o seu estúdio com o seu laboratório preto e branco, né? E para ter um laboratório colorido era caríssimo, né? Sim. Então e se fazia muita foto preto e branco. Então, existia muitos estúdios, né? E eu lembro que nessa ocasião, essa galera toda eram muito unidos, esses fotógrafos, né? Existia até uma associação de fotógrafos do Vale do Paranhana, que daí envolvia todas as cidades, enfim. Então, uma vez por mês fazia reuniões, jantas, aí se reunia 30, 40 fotógrafos, todo o nosso vale aqui. Então era muito legal, porque como eu era um moleque, era um gurizão, eu aprendia um pouquinho com cada um, assim, né? Sim. E era uma experiência incrível, assim, né? Então era muito massa isso, sabe, Darciane? Essa união, assim. Existia uma competição, como existe até hoje, mas era muito saudável, né? Então, aprendia, era muito legal. Então eu tive um convívio muito, muito saudável, assim, com diversos fotógrafos, né? Desde fotógrafos novos, assim, um pouco, né, mais velhos que eu, com 20 e poucos anos, até fotógrafos na faixa etária aí do meu pai, de 50, 60, 70 anos. Sim. Então, nessas reuniões se falava só sobre fotografia, né? Então, cada um trazia uma técnica nova, e aí tu ficava ali escutando aquilo, chegava no outro dia no estúdio, pegava a câmera e já ia testar, né? Sim, sim. Então, se aprendia muitas coisas, assim. Eu me lembro que as reproduções fotográficas, naquela época, não existia, ou se existia, nós não tínhamos o tal do scanner, né? Sim. Então, as reproduções de fotos eram feitas com a câmera e com a lente. E eu me lembro quando eram fotos muito pequenas, para a gente conseguir ter o foco muito próximo, nós tirávamos a lente da câmera, fazíamos com lente normal, 50mm, tirava a lente da câmera, virava a lente, encostava no corpo da câmera e com isso tu chegava quase que tu enchia o quadro da câmera com uma foto, tipo uma 3x4. Sim. Eu conseguia fazer uma reprodução com mais qualidade, sabe? Olha só. Então, assim, eu me lembro muito dessas coisas, desses macetezinhos, assim, macetes de laboratório, que tinha muitos efeitos que se fazia, né? Eu brinco hoje com a galera, a gente conversa bastante assim com essa galera mais nova, os pincéis do Lightroom que a gente usa hoje, né? Na época do laboratório, eram as tapagens que a gente chama, né? Que tu direcionava a luz do ampliador, né? Passava pelo... e aí tu posicionava a luz para queimar áreas que estavam estouradas, né? Sim. Para poder fazer, eram os pincéis, né? Do Lightroom hoje. Era tudo mais manual, né? Que se fazia, era legal, assim. Era muito mais, era mais, digamos, artístico, porque tinha essa manipulação mais, não é ferramenta, não é nada tecnológico, era tudo ali à mão mesmo, né? Era muito artesanal. Artesanal. Né? Era muito legal, assim, para mim, assim, uma comparação, né, com essa tecnologia hoje, com a fotografia hoje, era mais mágico aquele processo, né? De tu mesmo fazer a exposição, determinar onde tu queria mais luz, menos luz na hora de expor a foto no papel. Então, e aí depois tu vê, assim, né, a imagem surgindo no revelador, que era baciazinhas mesmo, né? Exatamente. Então era muito gostoso, assim, isso. E se fazia umas loucuragens, assim, fazia umas coisas, eu me lembro que a gente fazia uns efeitos
os rostos retorcidos, criando ondulações no papel, né? Olha só. Você colocava o papel fotográfico no marginador, né? Espichadinho, bonitinho, para ficar tudo nítido. Então nós usávamos papéis maiores do tamanho da foto mesmo, projetada, para poder prensar o papel nas bordas e que ele criasse ondas. Olha e só. Aí a luz ia de forma, né, Sim. diferente ali e criava formas. Espichava rosto, olho, boca, fazia umas loucuras, assim. Fazia às vezes de sacanagem, assim, pra aprontar às vezes com colegas, né? Sim. Mas era muito legal, assim, eu sinto realmente muita falta, assim, dessa coisa do manual, assim. Eu digo que quem tem a oportunidade de, em algum momento, fazer qualquer coisa com o analógico, seja qual a técnica do analógico, tu tiver a oportunidade de experimentar, faz, porque é justamente isso, é mágico demais, assim. E justamente. E é também uma coisa de tirar a gente daquilo que a gente está muito acostumado dessa prontidão de tudo, né? Que é tudo para daqui a pouco. Não é nem para amanhã, é para daqui a pouco. Então, porque o analógico tem esse negócio do momento da espera. Não tem como tu pular processo. Tu precisa passar por cada um e esperar o tempo de cada um, né? E essa expectativa é muito bacana, assim, né? Esses dias eu estava conversando com alguns colegas, galerinha nova aqui do estúdio, enfim, alunos, enfim. Uma dica bem legal, assim, mas poucos topam, né? Mas quem faz isso depois se surpreende com a sensação. É tu tapar o visor da câmera digital, cola a fita isolante e vai fotografar. Porque daí tu vai aprender melhor a fotometrar. Sim. Né? Tu vai achar a luz melhor, porque daí tu precisa pensar, né? Exatamente. Tu precisa pensar, precisa enxergar a luz. Exatamente. Porque daí tu tem que saber onde é que tá o ponto mais alto de luz, colocar o ponto do fotômetro da câmera lá no ponto mais alto e fazer a fotometria. E fotografa que vai dar tudo certo. Mas tem que fazer isso, né? Tem que fazer. Tem que fazer esse dever de casa, tem que fazer, tem que pensar, tem que fotometrar, tem que equilibrar. Então, no primeiro momento o pessoal diz, não curte muito, assim, mas a sensação de depois tu ver o resultado, né, se tu faz certinho, Sim. tu vai acertar. E aí, é muito gratificante, né? É uma sensação muito bacana, assim. Eu gosto de fazer isso. Às vezes eu fotografo sem olhar o visor. Sim. É legal, é um exercício, né? E acaba sendo bem prazeroso. Exatamente. E, Ricardo, desde sempre tu já sabia que tu ia seguir nessa profissão, a profissão do teu pai, ou o teu pai era daqueles que te incentivava a seguir outra profissão? Na verdade, eu sou, né, minha família de fotógrafo, enfim. Sim. Mas eu vim conhecer a fotografia com 16 anos de idade. Até os meus 15 anos eu trabalhei, na época se trabalhava muito cedo, né? Sim. Eu trabalhei dos 12 aos 15 em padaria. Olha só. Fome não passava. Essa tu não sabia, né? Não, essa da padaria não. É que, na verdade, assim, um resumo rápido da minha história. Eu tive meus pais de criação, né? Meu pai biológico sempre foi fotógrafo, mas eu fui criado por uma família até os 16 anos. E o meu pai, por parte de criação, trabalhava com padaria, lá em Novo Hamburgo, enfim. Então, eu vivi lá até os 16 anos, né? Trabalhei dos 12 aos 16 em padaria, e com 16 eu vim visitar o meu pai fotógrafo, então, né, eu sabia que o pai é fotógrafo, aí vim visitar o meu pai, e daí eu acabei vindo morar em Parobé, morar com ele, e eu me lembro até hoje que meu pai tinha um estúdio fotográfico ali em Parobé, do lado da fábrica da Mosman, que era Massas, né? Sim. E eles tinham uma fábrica ali no centro, na época, hoje eu não sei. E eu me lembro quando eu vim morar com meu pai, fotógrafo, ele disse assim, bom, agora a gente tem que ver o que tu vai querer fazer e tal, né? Não sei se tu vai querer conhecer fotografia, enfim, trabalhar comigo, ou se tu quiser continuar na área de padaria, dizer, eu não conheço padaria, mas aqui do lado tem a fábrica Mosman, que lida com massa. Daí eu disse, não quero mais saber de padaria. Então, na verdade, foi muito curioso, porque eu tenho toda essa estrada de fotografia
fotografia, né? Mas até os 16 anos de idade, eu sabia o que era fotografia, não sabia o que era uma câmera fotográfica. A minha primeira foto feita foi em 1989 com uma câmera Yashica numa cascata lá em Dois Irmãos. Olha só. Foi muito legal. Tu tem essa foto guardada ainda? Tenho. Muito bem. Tenho essa foto. E é uma foto muito boa, por sinal. E lembro que quando eu morava aqui, eu ia muito a Novo Hamburgo visitar uns amigos e meus familiares de lá e tal. E aí, numa ocasião que eu já estava aprendendo um pouquinho, meu pai me deu uma câmera, uma Yashica, leva essa câmera e já vai fotografando. E aí a gente acabou indo passear numa cascata que tinha lá, enfim, Dois Irmãos, e eu fiz a minha primeira foto lá. Muito linda a foto. Uma foto bem bonita mesmo. Hoje, como profissional, eu olho e avalio ela e considero ela uma boa foto, assim. Tem que publicar essa foto aí pra gente conhecer ela e contar a história. Tu me deu uma boa ideia. Eu vou reproduzir ela, vou escanear ela, vou publicar ela, vou te marcar aí Marca, daí eu compartilho com o pessoal aqui. Combinado, vou fazer isso então. E como foi pra ti, então, essa transição do analógico pro digital? Porque tu já falou aí de todas as experiências e entusiasmado com o analógico aí. E aí agora a gente sabe, há anos a gente tá aí com o digital. Como foi essa transição pra ti? Difícil, né? Bem difícil, porque muito apegado, né? Né? Quando o digital surgiu, eu já tinha, eu acho que aí uns 10 anos de fotografia. Não sei precisar 10, 12 anos. Então é difícil, né? E sempre algo muito novo assusta, né? Como assustou todo mundo, na verdade, né? Sim. Então, na época que isso surgiu, eu me lembro que a gente enxergar uma fotografia sem grão, né? Era muito estranho, né? E o digital, logo que surgiu, as câmeras, elas não tinham grande qualidade, né? Os sensores não eram muito bons. Mas uma coisa que eu me lembro, assim, é que era uma fotografia muito limpa, muito lisa, não tinha grão. Então, aquilo era muito estranho para os nossos olhos. Sim. Então, teve uma dificuldade, assim, muito, muito grande, mas era uma realidade que não tinha mais volta, né? A gente já sabia que o mercado era isso, que o analógico ia, com os anos, o passar dos anos, ele ia acabar. Então, se tu não consegue ir contra, tu te agarra, né? Exatamente. E aí, na época, eu trabalhava como fotógrafo no estúdio fotográfico. E eu me lembro que nós compramos uma câmera digital. Eu tenho essa câmera aqui, tu quer olhar ela? Quer que eu mostre? Pode mostrar. Eu vou pedir uma licencinha, eu vou pegar, tá aqui na prateleira. À vontade. Então nós compramos essa primeira câmera digital. E aí eu ia para os casamentos com a minha câmera Pentax. Na época eu usava uma Pentax analógica de filme. E compramos uma Pentax digital para poder usar as lentes, enfim. E eu acho que eu já tava com essa câmera já há meio ano. Eu levava ela na bolsa e fazia 5, 6 fotos na festa, na igreja, na cerimônia, eu não me arriscava. Sim. Chegou um dia aqui no casamento em Taquara, um casamento grande, assim, bem bonito o casamento. E aí eu não tinha câmera, não tinha backup de câmera de filme, porque eu estava com a digital, então eu só estava com uma câmera de filme e a câmera digital. E durante o casamento, quando eu estava quase acabando o filme, né, estava ali com 30 poses, e eu chulhando que daqui a pouco eu poderia acabar o filme durante uma troca de aliança, eu resolvi rebobinar o filme, ou seja, tirar o filme antes mesmo de terminar, para colocar um filme novo e estar com munição, tudo certo. Sim, ali, né? Sim. E ela já era uma câmera analógica, mas ela era autofocus, ela rebobinava o filme automaticamente, enfim. E ao rebobinar o filme, a câmera travou. Embolou o filme, travou, e ela não rebobinou todo o filme. Parou, tipo, no meio do filme. Assim. E eu não tinha o que fazer, né? Não tinha como abrir a câmera para desenrolar o filme, que eu ia perder as fotos que estavam fotografadas. Enfim, aí foi o momento de pegar a câmera digital e terminar o trabalho. Não tinha o que fazer, né? Foi um sufoco, foi um pavor, um suador.
Meu Deus. Aí larga a câmera de filme na bolsa, desconecta a manopla de baixo, tira o flash, que era um flash, era um flash alemão que se usava, era um flash Metz, e monta toda aquela parafernália com a câmera digital. E isso, o casamento rolando. O casamento acontecendo, travou o filme, não tinha o que fazer, né? Tive que pensar rápido, fui na bolsa, larguei, liguei. Agora, eu digital, não tinha o que fazer. Sim. E aí montar tudo rapidamente, conectar os cabos, o cabo do flash na câmera, enfim, que não era flash de usar na sapata, né? Então ali foi o primeiro casamento que foi na marra, né? Foi tipo assim, foi na dor, né? Que eu acabei fotografando a igreja com a câmera digital e toda a festa, com o coração na mão, né? Só imagina. Vou mostrar. Eu nem tirei o pó, vou mostrar pra vocês, tava com pó. Traz assim. Mas enfim, deu certo daí as fotos do casamento? Olha deu tudo certo, ficaram lindas as fotos. Ó, essa foi a minha, tá bem empoeirada, ó. Pentax, a minha primeira câmera digital é uma Pentax East D. Olha o tamanho do visor. Bem pequeno. Bem pequeno. E era top, né? Sim. 6.3 megapixels. Era um canhão pra época. Sim. Então essa foi a primeira câmera digital que eu concluí o casamento na igreja, né? No sufoco. E eu me lembro que eu cheguei do casamento, eu fui até o estúdio, porque na época não tinha computador em casa, né? Só tinha computador no estúdio. Sim. Eu cheguei do casamento de madrugada, eu fui pro estúdio de madrugada, abri o estúdio para conectar o cartão de memória e visualizar as fotos, né? Precisava ver se estava ok, né? Sim. E graças a Deus. Aí a partir desse casamento, aí eu já inverti, né? Eu levava a analógica, fotografava com a digital e um pouquinho com a do filme. Aí aos pouquinhos a gente foi acabando, foi deixando de lado o filme. E essa era a minha câmera de filme, ó. Uma Nikon. Essa aí eu conheço, essa aí tu tinha me mostrado uma vez. Essa é uma clássica SM2, né? Então essa foi a minha última câmera analógica e a Pentax a minha primeira digital. Muito bem. E aí foi assim o processo, e aí depois a gente viu que tinha que migrar para câmeras melhores, enfim, aí a gente acabou mudando de marca, aí acabei indo para Nikon também. Sim. Estamos até hoje aí Nikonzeiros, né? Somos. Ô, Ricardo. Foi muito louco, assim, foi muito punk, assim, ter que pegar a câmera, assim, sem... Não, tipo, foi muito doido, assim, né? Essa questão de ter que ser na marra, assim, né? Gostaria de ter, né, com mais cautela, mas daqui a pouco era pra ter sido assim mesmo e vamos lá, né? Exatamente. Mas foi muito legal. E essas duas câmeras funcionam, Ricardo, ainda? Funcionam, sim, funcionam. Tanto a analógica quanto a digital, sim. Eu seguido faço funcionar, né? Sim, é bom. Eu tenho filmes, eu tenho alguns rolinhos de filme aqui, filmes velhos, vencidos, mas eu coloco pra pelo menos fazer funcionar as engrenagens ali e tal. Eu lembro quando tu tava construindo o estúdio aí, que tu daí tava mexendo no antigo e achou no depósito uma caixa de papelão enorme, cheia de filme. Na época tu ainda tava dando aula pra gente no curso aqui, daí tu trouxe e mostrou aquela caixa cheia de filme, lacradinho ainda, que sei lá quantos anos tava lá e tu não sabia. Na verdade, acho que tinha mais de 200 filmes, né? Pensa, muita coisa. Eu me lembro, depois a gente descobriu da onde que era isso, na verdade, porque o meu o seu Domingos de Thomas, então, que era o proprietário do estúdio que eu trabalhava na época, ele comprava, ele fazia estoque de filme, pegava promoção na Fuji, Kodak, e comprava muito filme para aproveitar a preço. E ele fez uma compra muito grande de filme, escondeu os filmes e ficou ali, né? Por muitos e muitos anos. Aí depois de muitos anos nós acabamos achando, eu e o Douglas Thomas, meu colega lá em Canela, nós achamos os filmes. E no fim até acabou ficando isso com o Douglas. O seu Domingos era vô dele e tal, né? Acabei deixando com ele lá. Sim. Ele ia fazer um trabalho com os filmes, acabou, não sei se fez, enfim.
Mas ali tinha filmes 135mm, que é o que nós usávamos nas câmeras profissionais. Tinha filme de câmera amador, que existia o filme 126mm e filme 110, né? Que era um filme bem pequenininho, mas tinha muito filme. Sim. Eu acho que fosse calcular hoje, assim, ó, acho que uns 10 mil reais um filme. Tranquilamente. Eu acredito. Tudo vencido, e muito vencido já há muitos anos. Sim, imagina. Ricardo, tu tem uma equipe que eu sei, até porque tu tem um estúdio fotográfico aí, né? Tu tem o estúdio do Ricardo Santos que funciona aí. Como é pra ti se dividir entre o estúdio Ricardo Santos e o fotógrafo Ricardo Santos? Porque apesar de estar ligados os dois, hoje em dia muitos fotógrafos trabalham sem estúdio, ao contrário do que era na época do analógico, né? E tu não, tu conserva, exato, tu tem os dois. Como é pra ti te dividir entre isso? É bem difícil, viu, Darcy? Porque o estúdio hoje aberto, ele te suga muito, né? Ele te toma muito tempo, muitos detalhes. E nós temos laboratório aqui também. Então, a gente, além de ter estúdio, a gente tem laboratório fotográfico, que é algo que também dá muito trabalho. Eu, particularmente, eu não atuo muito aqui dentro do estúdio, né? Eu faço retratos profissionais, atendo alguns pouquíssimos casais para dentro do estúdio, que a maioria quer fazer externo, né? Mas a gente faz retratos profissionais, corporativos, gestantes. Então, essa parte que é a parte de estúdio infantil, né? Que, na minha opinião, é o que mais nos consome, né? O que mais consome dentro do estúdio é o infantil. Porque daí tu lida com famílias e criança é delicado, né? Tem que dispor de um tempo, assim, né? Então, eu meio que, de uns anos pra cá, eu meio que tô deixando cada vez mais de lado essa parte de estúdio. Mas aí eu tenho a minha colega que faz aqui, eu tenho uma colega que é a Marisandra, fotógrafa. Então, ela assumiu toda essa parte, assim, de tocar o estúdio, né? Essa parte mais administrativa, montagem de cenários, acessórios, gerenciar, organizar a galera. Então, essa parte mais chata fica com ela, assim, né? E daí eu consigo dar uma atenção melhor, assim, para os meus clientes de eventos, né? Claro. Então, eu fico mais focado nessa parte dos ensaios externos, atendimento de clientes para eventos, casamentos, enfim, formaturas. Porque se for tentar fazer as duas coisas, tu não faz bem feito, né? Na verdade, tu pira, né? Porque como o estúdio ele te consome muito, consome tanto no físico quanto no mental, assim, né? Suga o mental também. Então, com o tempo, e eu fiz isso durante muitos anos, né, Darcy? Então, chega um tempo que enche a xícara, né? E aí tu tem que administrar, tu tem que seguir numa linha, se especializar mais numa área, porque se vai querer fazer de tudo, tu acaba fazendo muita coisa, mas nada muito bem feito. Exatamente. Então, eu já tô há uns 3 anos, assim, tirei o pé do acelerador, assim, do estúdio, auxilio, administro também, tudo mais, participo das reuniões, mas eu fico mais focado na parte de eventos mesmo, que é o que eu sempre gostei mais, assim, né? É desse jeito, senão não vai. Senão eu já teria chutado o balde e estaria sem estúdio, assim, né? Se não tivesse o suporte daí. Aí a gente tem aqui, eu tenho a Raquel, que é a minha laboratorista, que faz a parte de impressão no laboratório. E aí nós temos 2 editoras fixas dentro do estúdio, né? Eu auxilio um pouco na edição dos ensaios e dos eventos. E basicamente as meninas ficam focadas para editar os trabalhos de estúdio, assim, né? Porque a fotografia de estúdio, ela requer uma edição mais pontual, né? Ela exige mais da edição, a foto de estúdio. Sim. Porque o flash do estúdio, ele mostra muitos detalhes, então é pele, então dá bastante trabalho, assim. Elas passam o dia inteiro, assim, editando foto de estúdio. Eu acredito. Eu fico... dá bastante trabalho, mas a gente gosta de fazer uma edição bem detalhada, assim. Então, para entregar algo bem... um trabalho com bastante qualidade. Isso
para entregar qualidade dá trabalho. A gente sabe que demanda de muito tempo, assim, mas graças a Deus tá bem legal, assim. Estamos com uma equipe bem legal, assim, estamos com um time bem formado aqui. Que bom, que bom. E como foi a experiência pra ti de dar aula, de ter essa experiência lá? Eu sei que tu teve a experiência lá com a gente no curso, eu acho que deve ter sido, se não a primeira, uma das primeiras, e eu sei que outras vezes tu já teve essa experiência de estar ensinando. Como foi pra ti? Eu sou um cara meio reservado, então foi bem difícil, tu lembra disso, né? O primeiro dia foi muito estranho, assim, né? Foi muito estranho. Eu já tive, né, outras experiências antes, mas, tipo assim, em congresso, falar com uma galerinha, tipo, às vezes uns workshops, algo mais simples, assim, né? Tipo, um bate-papo de um dia, de uma noite, quase que nem o que a gente tá fazendo aqui, bem tranquilo. Mas dar aula, preparar material e aí eu não lembro se era 1 ou 2 vezes por semana. Era uma por semana. Era 1 por semana. E foi bem no período que eu tava com muito trabalho, com muita correria. Nessa época eu ainda tava, tipo, muito focado, tanto no externo quanto no estúdio, centralizava tudo comigo. Então eu não tinha muito tempo. E então o meu pavor, assim, meu Deus, o que eu vou passar pra essa galera? Como, né? Como é que eu vou iniciar isso, né? Sim. Mas o primeiro dia foi estranho, assim, mas depois foi de boa, assim, né? Tu pode falar mais do que eu disso, mas eu acredito que a gente teve umas experiências muito legais lá. Foi muito bom. Depois foi gostoso, foi gratificante, eu acho que deu para agregar bastante coisas, assim, mas foi um nervosismo só, assim, a primeira aula, meu Deus, né? Não, foi muito bom. Mas foi legal, foi um bom aprendizado para mim. Então, depois disso, eu tive outras experiências de poder falar mais de fotografia para alunos. Então, às vezes, eu já participei de algumas consultorias para colegas. Então, essa parte, né, de ter dado aula ali me agregou bastante, assim. E fez com que eu também buscasse mais, assim, essa didática, né, como falar, enfim. Porque eu acredito, né, que eu acho que como eu tenho bastante tempo, assim, como tem muita bagagem, a minha preocupação maior era assim, como separar, né, como começar, né, para também não atropelar e daqui a pouco tá passando exercícios, coisas lá na frente que daqui a pouco ainda não estava sendo feito os primeiros passos, né, então eu estava muito confuso nesse sentido, como eu vou iniciar, né, mas acho que foi bom, né. Não, foi tudo certo. Eu lembro que tu vinha com o Douglas junto, né? Ele te dava assistência até nas aulas ali. Mas era aí acabou que a turma também não era muito grande, então todo mundo acaba ficando meio amigo ali e já não tem mais aquele negócio, o professor e aluno. Ali já era todo mundo trocando, né? Era uma troca, né? E a gente aprende muito com todo mundo, então eu aprendi uns lances legais contigo, eu nunca me esqueço quando me falou dos trabalhos de faculdade, aquelas fotografias. Agora eu não me lembro, mas eu me lembro que eu fiquei fascinado com uma experiência que tu teve na faculdade, que eu até queria muito poder ver isso, como é que funcionava. Eu acho que eu sei o que é. Não é sobre o cianótipo e o Maru Van Dyke, que é de processos alternativos. Quando tu tava falando do analógico ali, eu tava lembrando, porque isso... Hoje eu dou aula de fotografia, né, como tu sabe, e o pessoal que ouve o podcast aqui sabe também, e eu sempre digo, apesar do curso ter lá e na apostila tá escrito fotografia digital, as minhas primeiras aulas começam a contar ali como a fotografia surgiu, e eu conto um pouco sobre a fotografia analógica, e eu trago a experiência desses processos alternativos, incluindo essas técnicas, né, e realmente, voltando àquilo que a gente falou no início, é mágico. É mágico. Eu imagino. Mas não conheço. Mas a gente pode combinar e fazer uma hora, Ricardo. Com certeza. Vamos combinar e fazer uma hora isso. Feliz por conhecer esse processo. É muito legal, é genial, assim. Mas foi muito legal, assim, pra mim essas aulas em Canelas foram muito legais, assim. Aprendi bastante com vocês também. E acabei, foi muito bom para mim, assim, né? Consegui me organizar melhor e hoje eu tenho mais autoridade para poder dar aula, então foi uma base bem importante, assim, também para mim. Muito aprendizado também. Que bom.
Bom, diante disso, te conhecendo, sabendo que tu teve, então, essa experiência e de trabalhar também com antigos fotógrafos, mas sabendo que tu trabalha com fotógrafos aí mais novos, vez ou outra, assim como eu já tive a oportunidade de clicar contigo, outros colegas, que nem tem a Carol, que foi minha colega de fotografia, minha amiga, que também clicou já diversas vezes contigo. Como é pra ti essa troca com outras gerações? Ou com diversas gerações, né? Porque tu tá digamos que no meio, entre as duas pontas, assim. Claro. É muito gratificante, né, Darcy? Porque essa galera nova do imediatismo é tudo muito prático, né? Muito rápido. E como eu sempre fui um fotógrafo bastante técnico, assim, né? Claro, adoro fotografia, mas num estilo mais documental. Faço isso hoje nos eventos. Eu trago isso do jornal, né? Mas eu procuro sempre manter muita técnica, né? Enquadramento, para mim, tem que ser, eu não gosto de nada que fique poluindo fundo, aquela coisa toda, tudo muito bem distribuidinho, é um quebra-cabeça, né? E eu vejo que essa galera mais nova, assim, eles não têm tanto, né? Não todos, mas de uma forma geral não tem tanto apego nessa parte técnica. E eu acho que isso está certo também, né? A gente não pode ficar tão apegado, né? Porque a fotografia é momento, né? Então, eu já perdi fotos, né? Eu já perdi fotos que seriam fotos importantes por estar preocupado com a técnica. Por exemplo, estou posicionado no ângulo, vai acontecer algo e eu perceber que o meu enquadramento não é o ideal. E aí eu tentar refazer um posicionamento e perder o momento. Então, assim, trabalhar com essa galera mais nova, assim, é muito bom para mim, nesse sentido. Eu aprendo muito com isso. E isso me ajuda muito, né? Faz com que eu me desprenda um pouco dessa obsessão pela parte técnica, para que não perca, às vezes, algumas fotos, alguns momentos, né? Então, e aí eu também consigo contrabalançar, porque eu passo muita técnica, né? Porque eu acho que tudo é um meio termo, é uma balança, né? Tu também não pode esquecer da técnica e só ficar com os momentos, né? Então, eu acho que tudo é um equilíbrio. Então, é uma troca bem bacana, assim. Eu me comunico muito bem com essa galera mais nova, a gente se dá muito bem trabalhar juntos. Me dou muito melhor com fotógrafos novos do que fotógrafos da minha idade, né? Para trabalhar juntos. Porque é gratificante, porque eu percebo que eles gostam muito, porque eles conseguem absorver muito, né, comigo, justamente dessa parte técnica, e eu também, né, consigo absorver muito essa questão de me desprender um pouquinho, né, de ficar um pouco mais solto, mais descolado. Então é gratificante demais, assim, é sempre uma troca muito saudável, né? E eu acho que é por aí, né? A fotografia é essa troca, a gente está sempre aprendendo com os mais novos, com os mais velhos, e estamos sempre evoluindo. Mas, para mim, especificamente, é essa troca. Eu passar um pouco mais de técnica e receber um pouco mais dessa coisa de ficar menos técnico, né? Então, acaba que a gente consegue um trabalho mais consistente, onde tem boas fotos também técnicas, que eu não abro mão mesmo, mas também acaba que no meio do trabalho tem fotos que, se a gente for avaliar tecnicamente, elas não são muito boas, mas elas têm uma história muito legal por trás, ela tem um porquê, né, às vezes, de não estar bem enquadrada, ou até mesmo não estar 100% focada, mas às vezes o momento, ele eu sempre digo, um bom momento prevalece qualquer técnica, né? Então, eu consegui, com essa galera mais nova, ficar um pouquinho mais flexível, né? Nesse sentido. É muito, muito prazeroso mesmo. Me dou bem com essa turma nova aí. Que bom. Bem. Eu posso atestar que sim. Eu me lembro que aquele casamento que a gente fez foi muito bacana e eu acredito que para ti também tenha sido, porque todo mundo tem uma forma de enxergar as coisas, assim, claro. Né, Darcy? E por isso que eu digo, às vezes tu olha uma fotografia num primeiro momento, tu faz uma leitura, né? Por exemplo, um colega faz, tu faz uma leitura, mas nem sempre tu consegue
ter essa visão ampla, ou às vezes o porquê que aquela foto está com aquela luz, está com aquele enquadramento. Então, foi muito legal para mim, assim, também, né? Esse trabalho que a gente fez foi de grande aprendizado também. Foi divertido. Para mim também foi. Temos que fazer outro. Vamos lá, quando quiser. Ricardo, e que dicas tu pode deixar aqui para quem ouve esse podcast, especialmente, claro, para fotógrafos, mas também para aqueles que não são? Fotógrafo? Olha, são tantas, né, Darcy? Eu acho que, acima de tudo, se tu não ama fotografia, não tá certo daí, né? Então vai para um outro caminho. Se tu está na fotografia, tu acha que tu vai ficar rico, tu também sai fora, porque é muito difícil. Mas eu acho que se tu ama o que tu faz, né, em qualquer área, né? Mas a fotografia, ela tem essa coisa, eu sempre digo que se tu é picado pela fotografia, tu nunca mais sai, né? Mas a gente tem que estar sempre buscando conhecimento. A dica que eu dou é estudar sempre, né? Concordo. Tem muito conteúdo hoje, né? Com as redes sociais, com a internet, a gente tem muita coisa disponível no mercado, coisas boas. E testar, né? Brincar com fotografia, né? Eu queria ter te comentado antes, o meu processo de aprendizado de fotografia é uma dica muito legal para quem gosta e quer continuar. Façam fotografias totalmente fora da curva, né? Porque existe não uma receita, mas existe técnicas e algumas regras. Eu aprendi fotografia, eu me lembro que no início, né, minha primeira escola foi de casa, com meu pai. Depois busquei workshops com grandes profissionais, enfim. Mas os meus primeiros passos foi bem ao contrário, assim. Meu pai me deu várias dicas, né? Era muito, na época era muito básico, né? Olha, luz suave, ISO, filme de ISO tal, velocidade tal, abertura tal. E aí, na época, para aprender, eu anotava, né? Sol, dia nublado, abertura tal, velocidade tal, ISO tal. Sol sem nuvem, tabelinha, né? Sol com nuvens, outra tabelinha. E eu me lembro que eu usei alguns bolos de filmes fotografando paisagens, tudo certinho conforme estava ali, né? E as fotos ficaram ótimas, ficaram boas. E aí, num segundo momento, eu quis entender o que aconteceria se fizesse errado, se fizesse ao contrário, né? E eu aprendi muito com isso, ou seja, eu aprendi muito no erro, porque eu peguei um rolo de filme e aí, então hoje é luz do sol, né? Velocidade alta, filme de ISO 100, abertura ali 11, 16, esse seria, né? E eu fiz totalmente ao contrário. Velocidade baixa, usei filme de ISO 400, que era top na época, e abertura 2.8, 3.5, 1.4, para poder depois identificar o porquê, né? Então, eu aprendi muito com isso, porque eu acho que tu tem que saber avaliar o que aconteceu de errado. E tu fazendo errado, é uma dica, né? Então, faça da maneira correta, mas procure fotografar um pouco fora dessa regra, fora dessas regulagens, para te poder identificar. Vai conseguir criar efeitos, né? Porque, às vezes, fotografias com velocidades baixas, né? Alguns movimentos, tu pode criar grandes fotos, às vezes em cima de erro, né? Exatamente. Então, a dica é estudar sempre, né? Muito. E fotografar muito, testar, mas essa dica de tapar o visor da câmera fotográfica, eu acho isso fantástico. E fotografar bem louco, atravessa as coisas, mas anota, né? Anota a abertura, anota a velocidade, anota o tipo de luz, para depois poder abrir a foto e identificar, né? E daqui a pouco tenho certeza que essa galera aí vai se surpreender com alguns resultados. Coisas que a princípio estaria errado, mas tu vai ver que pode criar grandes obras, né? Grandes fotografias. Exatamente. Acho que essa é uma dica bem, bem interessante, assim, para identificar o erro e aprender muito com eles, né? Eu sempre digo nas aulas que eu dou que tem várias formas de fazer a mesma foto. Tu tem que encontrar a tua.
atua, exatamente. Tem várias maneiras. E por fim, Ricardo, tema que permeia essa segunda temporada do podcast aqui. O podcast é sobre fotografia, mas essa segunda temporada veio com um tema mais específico, mas também muito abrangente, que é comunicação. Diante disso, eu te pergunto, o que é comunicação para ti? Na fotografia, de uma forma geral? De uma forma geral, para ti, comunicação, o que é? Daqui a pouco tu pode usar das duas experiências, mas enfim. Para mim, eu uso a fotografia como a minha comunicação. Uhum. Eu não sou muito bom em comunicação, né? Assim, eu sou um pouco mais reservado, então eu me escondo muito atrás da câmera fotográfica, né? Na verdade, eu gosto muito de ficar mais escondidinho aqui, né? E aí acaba que a fotografia, que a câmera serve como um escudo para mim, né? Não sei se está certo ou está errado, mas ao mesmo tempo que é um escudo, ela também é a minha voz, né? Então, para mim, a comunicação é isso, né? É a maneira que eu encontro para me comunicar, né? Então, eu chego nos lugares, se tem oportunidade de eu conseguir falar sobre fotografia, eu falo muito e consigo passar alguma mensagem legal, assim. Mas se o assunto não é fotografia, eu fico muito perdido. Então, eu fico muito perdido, assim mesmo, porque eu vivo isso a vida toda, né? São mais de 30 anos. Então, para mim, a minha comunicação é a minha fotografia, né? Sim. É a forma que eu encontro para contar histórias, né, dos meus clientes, contar a minha própria história, né? Eu enxergo dessa forma. Sim, muito bem. Ricardo, muito obrigada pela tua disponibilidade em participar aqui do podcast e de estar sempre pronto para trocar ideia com a gente. Então, muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar um pouco da tua história, porque é só um pouco mesmo, né? Sim, tem muita coisa. Mas que legal. Eu que agradeço, de coração te agradeço o convite. Sempre precisar aí, estou à disposição para falar sobre fotografia, a gente está sempre pronto, né? Então foi um grande prazer, espero que a galera aí tenha curtido e a galera quiser chamar, quiser virem aqui no estúdio, conhecer o estúdio, é só a gente combinar, o estúdio está de portas abertas para ti, para os teus alunos, enfim. Muito obrigada. A gente está aí para se conectar com essa galera aí nova aí, poder passar alguma coisa para eles. Eu que agradeço, tá? Mesmo o convite aí. Precisar aí, novamente, estamos aí. Pode deixar, muito obrigada. E vocês que estão ouvindo esse episódio, sigam as nossas redes sociais, elas estão aqui embaixo de nós aqui. Confiram, então, os nossos sites também, é só botar os nossos nomes no Google lá que vocês vão nos achar. Entrem em contato com a gente sempre que quiserem, como o Ricardo acabou de deixar claro aqui. E para acompanhar mais do meu trabalho e desse podcast, basta me seguir no Instagram, então, @DarcianeMoreiraFotografia, ou acessar o site www.darcianemoreirafotografia.com.br. Esse foi mais um episódio do podcast Foco Além da Foto. Beijos e até o próximo.